Olá, eu sou o João Ribeiro. E eu sou o Marcelo Mumu. Você está assistindo um corte do nosso podcast Papo VO2. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curte e compartilha. É dieta sem pesar, é dieta? Nem um pouco, né, cara? Inclusive, por quê? Arthur, mas eu vou fazer uma reeducação alimentar. O processo de reeducação alimentar começa por onde? Pelos olhos. Antes de você comer com a boca, você já comeu com os olhos há muito tempo, cara. Então a balança, ela entra dentro de algo lá no meu consultório que eu chamo de antecipação da falha. Toda falha que é antecipada, ela não acontece. Pesar o alimento é você antecipar a falha de comer para mais ou comer para menos. E aí você vai encontrar a pessoa que vai falar que isso não existe, que é frescura. E eu te falo por quê, né? A pessoa que fala isso, ela coloca o alimento como algo que liberta. E a balança como algo que prende. Mediante a tantas prisões que eu tenho na minha vida, eu vou me prender ainda mais, a pesagem de um alimento. E a pessoa, cara, como ela nunca pesou, ela não tem a mínima noção do que ela está falando, porque de repente quando ela começa a pesar, ela vira para mim e fala assim, mas eu comia menos. Hoje eu estou comendo muito mais do que eu comia antes. Mas o problema, cara, é que a pessoa não se atém ao que está no planejamento, né? Ela belisca demais, esse é o problema. Ninguém engordou comendo arroz e feijão, cara. Eu nunca vi alguém na minha vida engordar comendo batata doce, arroz, feijão. Nunca vi, cara. Vou colocar lá no peso lá e tá passando, né? Tá tirando, e ao invés de colocar aqui, vai colocar na boca. Na boca, justamente. Então, assim, Opa, não tá batendo não peso. tá batendo. pesar o alimento é fundamental, é antecipar uma falha, né, cara? E nós temos muito essa falha. Nós estávamos falando aquela hora da questão do ambiente em relação à bebida, mas nós temos que entender, João, que tudo é ambiente, né? Esse é um exemplo que eu tenho dado muito no consultório, cara, que assim, ele vira o ridículo, mas é um ridículo que faz todo mundo entender o que é básico, né? O melhor prato da sua casa, cara, sempre foi para quem? Não é para você que trabalha, né? Não é para você que coloca o sustento dentro de casa. O melhor prato da sua casa sempre foi para o visito. Você vai lá, pega um pratinho de porcelana, lava, se eu for lá na sua casa comer. A melhor comida que você faz nunca foi feita para você mesmo, né? Sempre foi para visita. Justamente porque a gente se doa muito mais pelo outro do que por nós mesmos. É por isso que você tem dificuldade em dizer não. É por isso que você tem dificuldade de sentar numa mesa com amigos que bebem e você falou, não vou beber, né? Por quê? Porque você sempre é muito mais o outro do que você mesmo. É uma questão o quê? Cultural. Se pesar fosse cultural, ninguém falaria mal. Mas o que é cultural? É você comer pão com manteiga, leite com Toddy. Isso é padrão, cultural, né? aqui para nós, né? Lá no Nordeste, rabada, buchada é cultural. Charque. Batata doce, né? Charque. Uma caixeira. Isso aí de manhã tá tudo certo. Para nós aqui é um absurdo. Tá ficando louco comer rabada 6 horas da manhã. Tá né? no estágio, cara. Eu e o Wallace, a gente foi fazer um estágio no Trindade. Nossa, Arthur. E tem uma galera lá que, assim, os jogadores que eram de Goiânia, eles conseguiam se adaptar facilmente a uma dieta que a nutricionista colocou lá como, tipo assim, básico, né? Falou, ó, o que vocês mais gostam? Aí colocou lá pão de queijo, só que tudo regrado para cada um. Aí veio alguns jogadores, cara, da Bahia. Você vê esses caras jogando, Arthur, nossa, assim, o rendimento deles era horrível. Aí até que a gente pegou e falou assim, doutor, acho que eles estão Cultural, pecando né? aí na alimentação. Falei, não, mas ele come o que todo mundo come. Eu falei, pois é, mas o que todo mundo come aqui em Goiânia é pão de queijo e café. Tem que perguntar para ele. Ele perguntou, falou assim, o que você come? Cara, lá no café da manhã lá era cuscuz com carne seca. Aí eu falei assim, vamos tentar amanhã? Cara, o rendimento dos caras era outro. Com certeza. Era outra, tipo assim, não Paladar, era o mesmo né? cara. A Entendeu? questão do que é ambiente, né, cara? O fator ambiente é sempre, né? Hoje se fala muito de genética, mas as pessoas esquecem do básico, cara, que é o que? A epigenética, que é o fator externo. O gene, ele é desenvolvido mediante o ambiente. Você pode ter ali um gene de obesidade, mas não significa que você vai ser obeso. Significa que você tem uma maior propensão. Um indivíduo que tem o gene da obesidade e é criado num ambiente obesogênico, ele vai se tornar obeso. Agora, quantas vezes você não vê um indivíduo, né, que ele tem ali pais que são obesos, por exemplo, e ele é extremamente magro, mas ao longo da vida ele foi crescendo e foi se tornando obeso, e ele vai justificar isso falando que hábitos, né? é a genética, é o jeito que meu pai e minha mãe foi a vida Chega inteira. muito isso lá, Arthur. Justamente. A minha genética é ruim, meu Demais. metabolismo é lento. Essa aí é clássica. Ninguém fala das beliscadas, ninguém fala olha o histórico, né? do pão de queijo, né? Ninguém fala dos níveis de sedentarismo, é sempre a questão do meu metabolismo é lento, né? Então, são pontos o quê? Justificáveis, né? Mais uma vez entra a questão da justificativa, que é o que todo mundo hoje busca, né? Coloca sempre alguma coisa na frente, né? Sempre.